Eu acredito que comecei a assistir Dragon Ball assim que foi lançado no Brasil, em 1996. Porque eu sempre assisti os desenhos do SBT e eu lembro de ter uma lancheira do Dragon Ball também no jardim de infância. E foi no mesmo ano que Dragon Ball foi lançado. Mas não tenho muita certeza ao certo se foi logo no primeiro ano. Anos depois, já com meus 6, 7 anos de idade, eu me lembro perfeitamente de estar na casa dos meus avós, trocando de canal quando passei pela Band e vi o Piccolo treinando o Gohan. E na hora eu reconheci o Piccolo. Mas eu pensei, esse aí não é o Goku. Quem é esse moleque? Decidi então que ia assistir aquele desenho e foi aí que religiosamente eu comecei a assistir Dragon Ball Z e nunca mais parei. E depois desses anos todos como fã de Dragon Ball, ao longo da jornada eu me lembro de me deparar com algumas críticas sobre Dragon Ball. Como dão muito foco nas lutas e como elas são exageradas, ou como elas duram muitos episódios, ou então falava-se na falta de equilíbrio do tom da trama, principalmente entre as batalhas mais intensas e a comédia do tom leve que a série traz desde a época do Dragon Ball clássico. Mas nada disso parecia problema pra mim, afinal era meu desenho preferido. E mesmo concordando com algumas dessas críticas, vejamos, foco nas lutas. Luta nunca foi o problema, a gente queria era mais, na verdade. Sobre o ritmo, ok, vai. Mas nunca me incomodou tanto, mas realmente algumas lutas duravam mais episódios do que deveriam. Agora, sobre a falta de equilíbrio no tom, transitando bruscamente entre a comédia e a ação frenética, isso me incomoda um pouco hoje em dia em Dragon Ball Super, por exemplo. Porque infantilizou demais alguns personagens, mas outro dia a gente fala disso. Nas demais sagas, quanto às demais críticas, pra mim, tá ok. Hoje em dia eu consigo ver com um olhar mais crítico e observar alguns detalhes que podem incomodar algumas pessoas. Mas o ponto é que pensar e lembrar dessas coisas me lembra também de que Dragon Ball me acompanha há mais de 20 anos. E me faz pensar também em como Dragon Ball e os animes em geral influenciaram no meu caráter. Então resolvi separar o que Dragon Ball especificamente me ensinou e trazer nesse vídeo. E se você não saiu do vídeo até aqui, acho que seria um pecado da minha parte dizer que o que Dragon Ball me ensinou foi o poder da amizade, ou da superação, trabalho em equipe, ou qualquer outro clichê que seja. Não que não tenha essas lições, mas isso é óbvio, né? E eu tentei ir um pouco além disso. Então, dito isso tudo, eu te convido agora a mergulhar no meu pensamento e falarmos um pouco sobre o que eu aprendi com Dragon Ball. E é bem simples. Quando eu paro pra pensar sobre Dragon Ball, eu lembro do Goku pequeno logo de cara. Toda vez que ele se deparava com um problema, o que ele fazia? Ou quando tinha um cara mal ou mais forte que ele, ou até mesmo se fosse um cara bom, o que ele fazia quando encontrava esse cara? Ele lutava. Não importa qual fosse a adversidade, o que quer que acontecesse, Goku estava sempre lutando e pronto pra lutar. E com o tempo isso se tornou parte do que ele é. Ele está o tempo todo querendo se testar e se tornar mais forte ou lutar com caras mais fortes, e na minha opinião é isso que torna ele um cara bom. Poderes equiparados ao de um deus e ainda assim escolher proteger as pessoas e sempre fazer a coisa certa, isso é ser bom pra mim. Ao contrário disso, ser inofensivo e não fazer mal pra ninguém não te torna um cara bom, apenas um cara fraco. Ser bom é ser poderoso e ainda assim ser gentil e defender os que precisam. Isso sim te sinaliza a bondade. Quando você entende isso, entende que a vida não vai ser fácil. Não vai ter massagem, não vai ter almoço grátis. Você vai ter que lutar pra conseguir. Tem uma frase que ilustra isso, que é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em uma guerra. E talvez você possa contra-argumentar dizendo que isso que eu acabei de dizer não era uma virtude dos personagens de Dragon Ball, nem do Goku, mas sim uma herança genética. Eles eram assim porque eram Saiyajins e tá no sangue lutar. E quanto a isso, ok, tem razão, eles são assim, é genético, não é uma virtude dos personagens. Mas isso é a mensagem que o anime passa. E não importa o quão forte ou quão overpower sejam os personagens, sempre vai ter um inimigo mais forte. O mal está sempre à espreita. E eu não consigo enxergar diferenças nesse sentido entre a série e a vida real. E essa foi a principal lição que eu tive de Dragon Ball. Para terminar e enfatizar, tem uma última frase que também
me marcou muito e eu acho que essa frase nunca foi tão atual como ela é agora nos dias de hoje. Ela foi dita pelo Android 16, instantes antes de ser morto pelo Cell, onde ele fala pro Gohan: não é pecado lutar pela justiça, ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não podem ser convencidos por palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. É claro que essa parte de fúria é extremamente específica do anime de Dragon Ball. Mas o próprio Bruce Lee, ele diz uma frase que pra mim é exatamente essa frase do 16, só que com outras palavras. Ele diz que esperar que a vida te trate bem só porque você é uma boa pessoa é como esperar que um tigre não te ataque só porque você é vegetariano. Nesse caso, eu concluí que ser bondoso ou ter bondade não é uma virtude, é uma escolha. E uma escolha dos fortes. Não fazer mal para as pessoas porque você é inofensivo não sinaliza bondade, sinaliza fraqueza. Bondade é você ser forte e ainda assim saber escolher pelo que lutar e proteger as pessoas. Bom, é isso. Eu tenho certeza que esse vídeo saiu extremamente viajado e isso que eu falei é uma baita de uma filosofia de boteco. Eu não sou dono da verdade, sou só um cara meio louco que não sabe de nada, mas eu tive essas reflexões sobre Dragon Ball. E é claro que a intenção pode não ter sido nada a ver com isso e que você inclusive pode ter tido outro aprendizado. É uma obra extensa com vários insights e vários aprendizados. Tudo depende pela ótica, pelo filtro com o qual você escolhe olhar e pelas suas experiências de vida também, as coisas com que você tem mais afinidade. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, apesar do tema ser meio viajado, mas fico feliz caso você tenha chegado até aqui. E se chegou, considere deixar seu like e se inscrever no canal para ter mais vídeos viajados como esse e outros um pouco melhores e alguns um pouco piores, mas para ter mais conteúdo aí sobre animes, beleza? Valeu, até a próxima. Eu sou o Goku e também Kakaroto.